Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma grande bênção me dirigir a cada um de vocês neste dia para falar com vocês da Palavra de Deus. Eu já cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um privilégio e uma grande bênção me dirigir a cada um de vocês neste dia para transmitir-lhes a Palavra de Deus. Desde já lhes agradeço a audiência de cada um. Peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, que você comente, compartilhe com seus irmãos em Cristo, para que assim esta mensagem se difunda. E você que é novo, você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que você clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e assim você venha fazer parte desta família que vai crescendo a cada dia. Eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões que aqui são publicados, eles têm sido de relevância para vocês. Deixe seus comentários também. Você tem sua liberdade de compartilhar com seus irmãos e amigos em Cristo. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, a partir do versículos 5 até o 9, que diz da seguinte maneira: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te entregarei, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Quem estiver aí do outro lado, por gentileza, agora vamos inclinar nossos rostos e assim falar com o Deus Todo-Poderoso e pedir que Ele nos instrua através da sua gloriosa palavra, através da exposição de sua palavra. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguimos na Tua presença, e na Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, te agradecemos por mais este dia que o Senhor nos permite, Pai, estarmos aqui para estar expondo a Tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, Pai, possa ir de encontro aos corações, Pai, possa edificar, possa falar aos corações, possa ensiná-los, Pai, e alimentá-los, para que assim, Pai, o Teu nome seja glorificado, Pai, e o Teu povo, Pai, se torne a cada dia mais bem preparado, Pai, para manejar bem a Tua palavra e assim confrontar as hostes espirituais da maldade, Pai, confrontar os falsos ensinos, Pai, confrontar a idolatria e assim, Senhor Jesus Cristo, erguermos a bandeira do Teu Evangelho, a bandeira do Teu reino aqui neste mundo. Então, Pai, que este serviço, Pai, que vamos estar fazendo aqui, Pai, possa glorificar o Teu nome, Pai. Que esta exposição, Pai, seja para a Tua honra e glória, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados amigos, o assunto que eu tenho para falar com vocês neste dia, a exemplo do assunto da semana passada, que foi a respeito do marxismo cultural ou comunismo, o que não te contaram a respeito do marxismo cultural ou comunismo, hoje nós temos um assunto que também é indigesto. Eu quero falar com vocês a respeito do tema
quem devemos adorar? Olhando para o contexto atual, queridos amigos, em que estamos vivendo, um contexto de megachurches, igrejas gigantescas, com seus apóstolos, profetas, apóstolos, líderes espirituais que se tornam bem mais tiranos do que líderes espirituais, homens que ficam ali governando uma determinada região e fazem as pessoas escravas deles e querem que as pessoas os adorem, querem que as pessoas lhe prestem ofertas. Num contexto como o nosso, onde a palavra de Deus bendita tem sido a cada dia distorcida, ao bel prazer de quem quer distorcê-la, porque os homens já não se preparam mais para estudar a palavra de Deus, para estar pregando. Os homens não querem saber daquilo que é correto, eles querem saber daquilo que dá certo, daquilo que dá dinheiro para eles. E por isso, eles se fazem aí, como eu disse, apóstolos, profetas, paipóstolos, líderes espirituais, bispos, qualquer que seja o nome que eles se auto-revoguem, para assim atrair uma adoração para si e assim se aparecer. O contexto em que nós vivemos hoje é um contexto idólatra, assim como o contexto do profeta Isaías. Então a pergunta-tema que temos hoje: quem devemos adorar? Dentro das Sagradas Escrituras está bem definido que é proibido prestar adoração a qualquer outro ser, a qualquer outro ente que não seja Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade como um todo. Mas veja o que diz em Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 5, Êxodo 20, a partir do versículo 1 até o 5, onde nós encontramos aqui o Decálogo, os 10 mandamentos. Este é o primeiro de todos, ó. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus já está aqui dizendo para eles, ó, não teve nenhum outro Deus, não teve nenhum outro ente, não teve nenhum outro ser que tirou vocês ali da terra do Egito, da casa da servidão. Fui eu, Yahvé dos exércitos. É isso que o nosso Senhor está dizendo aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim, porque o povo ainda estava com o espírito idólatra. E mais à frente nós vamos ver eles fazendo bezerro de ouro e adorando e servindo um deus pagão, apenas porque Moisés se distanciou por um tempo. E ele segue, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Então é proibido fazer qualquer tipo de ídolos. Lutero ele nos alertava que aquele que não estuda as Escrituras, aquele que não acompanha o desenvolvimento teológico do seu povo, do povo cristão, ele vai confundir heresia com doutrina, com revelação de Deus. E por isso que nós temos esses malditos falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, falsos paipóstolos, falsos bispos, homens que não estão nem um pouco preocupados com as almas, mas preocupados com o Deus deles, que é o dinheiro. Era proibido fazer qualquer tipo de imagem de escultura. Mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque se ele não adora o Criador, Yahvé dos exércitos, alguma outra coisa ele vai adorar. Mas ele segue aqui, ó: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, no primeiro mandamento está expressamente proibido você criar qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de imagem que você adore. E muitos podem se perguntar: mas Álvaro, hoje os cristãos do meio evangélico, eles não adoram imagens de escultura? Pois é,
não adoram imagem de escultura, imagem de deuses, mas adoram aí a Arca da Aliança, o Templo de Salomão, adoram o cajado de Moisés, adoram óleo ungido, adoram feitiçaria gospel, eles adoram todo tipo de coisa que não vem das Sagradas Escrituras, que não passa de misticismo barato. Então a pergunta que fica, meus irmãos, quem devemos adorar? É a Arca da Aliança? É o Templo de Salomão? É os pães da proposição? Adoraremos os levitas e os sacerdotes? Adoraremos falsos deuses? Adoraremos falsos profetas? Ídolos que o coração humano cria? Ou nós adoraremos Yahvé dos exércitos? Porque Paulo ele vai trabalhar essa questão lá em Romanos 1, versículo 20 até o 24, e vai dizer que quando nós criamos ídolos no nosso coração, nós estamos desonrando a Deus. Então, quando você adora o líder da sua seita, quando você adora um profeta, quando você adora um apóstolo, um paipóstolo, o diabo de nome que seja colocado nesses falsos ungidos, você está desonrando a Deus. Veja o que ele diz aqui, ó, Romanos 1, versículo 20 até o 24. Ó. Prestem bem atenção no que o apóstolo Paulo diz, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então os atributos divinos de Criador, de onisciente, de onipotente, esse Criador do universo, nós o enxergamos na natureza, num pingo d'água que cai no chão da chuva, quando um passarinho canta, quando um bebê chora, quando nós vemos os nossos irmãos louvando a Deus com unção, preparados, quando nós vemos um bom pregador exaltando o nome do Senhor, expondo a palavra de Deus, o nome de Deus está sendo exaltado, está sendo glorificado através da música, através da criação, através da pregação, através do culto que nós prestamos, através de toda a criação, os atributos de Deus são manifestados e nós os enxergamos. Mas ele segue, ó. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E mesmo conhecendo a palavra, mesmo vendo a Deus através da natureza, homens têm tido coceira nos seus ouvidos e têm aumentado revelações falsas, e tem arrebanhado muitas pessoas com seus falsos ensinos e trazendo uma falsa adoração, quando tudo o que Deus prescreve no culto está manifestado nas Sagradas Escrituras, naquilo que os reformadores chamavam de princípio regulador do culto. E você pode me perguntar, Álvaro, mas o que é o princípio regulador do culto? É uma norma que está dentro das confissões de fé históricas, que definem quais são os elementos do culto baseados nas Sagradas Escrituras. O que tem no culto? Nós temos oração, leitura da palavra, apresentação de louvores, administração dos sacramentos e a pregação da palavra. O que passa disso é de procedência maligna. Fora com os teatros, fora com os discursos motivacionais, fora com a teologia da prosperidade, fora com a psicologia, fora com a sociologia. O que o povo precisa é da palavra de Deus, que aponta o caminho para quem de fato nós devemos adorar. Nós não devemos adorar um ídolo que nós criamos no nosso coração. Nós não devemos adorar um falso profeta, um falso Messias ou um falso apóstolo, que talvez se chame paipóstolo. E o apóstolo Paulo, ele segue, ó, inculcando-se por sábios. Eles se diziam sábios, mas tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, e assim desonraram o nome do Senhor. Desonraram o nome do Senhor quando fizeram a imagem para Maria,
ou para qualquer um dos apóstolos. Desonraram o nome do Senhor quando fizeram uma imagem para o arcanjo Miguel. Desonraram o nome do Senhor quando constroem uma réplica do Templo de Salomão. Desonram o nome do Senhor quando fazem réplicas do templo e colocam sacerdotes e levitas carregando a Arca da Aliança. Desonram o nome do Senhor quando trazem para o culto práticas que são malignas, práticas que fazem parte de religiões pagãs, religiões ditas africanas, que de africanas não tem nada porque foram criadas aqui no Brasil, inventadas pela cabeça de homens corruptos, que trazem uma mística espírita para dentro dos seus cultos. Tudo isso é desonra ao nome do Senhor. Por isso Deus entregou a tais homens a imundícia, pela cobiça do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Quem devemos adorar? Devemos adorar o Deus Criador que está revelado nas Sagradas Escrituras. Não é a criatura que nós devemos adorar, mas é o Criador, o Deus bendito que foi revelado nas Sagradas Escrituras. O nosso autor, meus irmãos, Isaías, diferente de outros profetas, ele não era um homem simples, um boiadeiro como Amós, não era um homem do campo, mas ao contrário, ele tinha modos sofisticados e um comportamento nobre, de forma que os reis de Judá o procuravam para pedir-lhe aconselhamento, para se orientarem nas suas decisões políticas, ali no Reino do Sul, o Reino de Judá. E isso por volta do ano 738 a.C., é o contexto ali em que Isaías está vivendo. Vemos isso no capítulo 37 de Isaías, do versículo 1 até o 7. Veja o que diz aqui, capítulo 37, versículo 1 até o 6. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor, o teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, as tuas orações, pelo que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então o rei Ezequias, ele manda os seus servos irem de encontro a Isaías para pedir-lhe orientação acerca do que ele faria com relação à guerra que era iminente. A Síria estava ali com ameaças à volta, querendo invadi-los, e ele pede orientação a Isaías. E isso mostra que ele tinha acesso ao palácio real, e desta forma fica claro que ele era um aristocrata, ele estava ali metido no meio do povo do palácio, do povo palaciano, e desta forma suas palavras tinham grande influência em Judá. Outra passagem que deixa claro, que nos mostra que Isaías era um indivíduo de muita influência em meio à sociedade ali judaica daquele tempo, é o capítulo 8, versículo 2, que diz que os sacerdotes iam de encontro a ele, o respeitavam. Veja aqui, Isaías 8 e versículo 2, que diz assim:
Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Então esses sacerdotes e filhos de sacerdotes estavam ali junto com Isaías, o que mostra que Isaías não era qualquer pessoa, mas era um profeta de grande influência naquele tempo, onde mostra que Isaías tinha um relacionamento com os sacerdotes e pessoas de altos cargos na capital de Judá, na capital do reino. E desta forma vemos que Isaías não era qualquer pessoa, mas um homem erudito e muito conhecedor da lei de Moisés, e também de grande influência em toda a Judéia, em todo o Judá, melhor dizendo. Tendo dito isto, meus irmãos, depois de ter dado esta volta aí para contextualizarmos o nosso texto, vamos à exposição do texto que acabamos de ler. O versículo 5, ele nos diz da seguinte maneira, prestem bem atenção. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e espírito aos que andam nela. Essas palavras dão total autoridade às revelações que Isaías passaria a trazer nesta sessão. O fato dele declarar assim diz Deus demonstra que o conteúdo que ele passaria a trazer não vinha dele mesmo, mas do próprio Deus, para transmitir sua palavra. E desta forma, Isaías se identifica como um instrumento nas mãos de Deus para transmitir a palavra de Deus. Desta forma, já no início da profecia, o nosso autor já aponta para aquele que os judeus e todos que tivessem acesso a essa profecia teriam que olhar. Então, quando ele fala assim diz Deus, ele já está apontando, queridos amigos, vocês devem olhar para Deus, para o seu Criador. Não é para Isaías, não é para Jeremias, não é para pregadores modernos, como eu que vos falo. Vocês têm que olhar para a palavra de Deus que aqui está escrita neste livro. Vocês têm que olhar para pregadores que expõem a palavra de Deus com fidelidade. Então ele já está dizendo para quem os judeus e todos que tivessem acesso a essa profecia deviam olhar e adorar. E era como se Isaías dissesse: não olhe para mim, olhe para o Messias, olhe para o rei de Judá. E quando falamos de Messias, falamos de ungido de Deus. O rei era ungido também, o rei era uma espécie de Messias ali também, porque havia sido erguido e levantado por Deus. Então Isaías está dizendo, preste atenção no rei, mas não só nesse rei terreno, não preste atenção apenas só no rei Ezequias, olhe para o Messias futuro, esse que 700 anos depois se revelaria com o nome de Yeshua HaMashiach, ou Jesus, o Messias. Então ele aponta para quem eles deviam olhar. Então olhem e percebam, meus irmãos, que o próprio contexto do que estamos expondo aqui demonstra para nós que nós devemos olhar para a cruz, que nós devemos olhar para o Criador, que nós devemos olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me lembro às vezes de Dwight Lyman Moody. Ele dizia, não olhe para esse baixinho careca, olhe para Cristo, olhe para Deus. E os versos 6 e 7 dizem assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. E percebam, meus irmãos, que as palavras que são direcionadas aí para Isaías, se nós olharmos para o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo ele veio fazendo em sua primeira vinda e o que ele segue fazendo hoje, essas palavras aqui se confundem com a obra messiânica.
porque ele veio para abrir os olhos aos cegos, para dar liberdade aos cativos e para trazer luz nas trevas. Então, em todo o contexto aqui, tudo gira em torno de Cristo, não está girando em torno do profeta Isaías e tampouco do rei Ezequias, porque o verdadeiro Deus tem que ser adorado. E por isso eu posso dizer para vocês, toda essa balbúrdia que está manifestada aí nas igrejas evangélicas, uma hora tem que acabar. Os falsos profetas têm que cair, os falsos bispos têm que cair, os falsos apóstolos e falsos mestres têm que cair. A adoração a ícones tem que ser tirado de dentro da adoração e voltar-se para a palavra. O povo tem que parar de adorar a barganha. Muitos acham que devem ir para a igreja e ofertar, porque quando ele oferta, Deus é obrigado a fazer alguma coisa para ele. O ídolo Mamon deve ser tirado de dentro das igrejas e erguido um altar ao verdadeiro Deus Yahvé dos exércitos, um altar de adoração para o Criador, para Jesus Cristo. Então, nos versos 6 e 7, ele segue apontando para o Messias, para o Rei dos judeus e também dos gentios, e desta forma Isaías demonstra que a obra que Deus estava operando através dele era só uma sombra do que o Senhor faria através do seu Filho, Jesus Cristo, quando o Messias de fato chegasse, no sentido de que ele, como profeta, funcionava aí como um mediador entre Deus e o povo, ungido que mantinha o povo judeu unido e em paz. Jesus Cristo seria o mediador entre Deus e os homens. Como diz em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens. E desta forma, seria o profeta dos profetas, que não só colocaria os judeus de volta à harmonia com o Criador, mas também os gentios. Agora chegamos, meus irmãos, ao versículo 8, e este é o versículo-chave da nossa exposição, que diz o seguinte, prestem bem atenção, eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Mas percebam, meus irmãos, o profeta está aqui ungido pelo Espírito Santo, nos dizendo que Deus ele não divide a sua glória com ninguém, a sua honra ele não vai dar para imagens de escultura, e tampouco vai dar a sua honra para homens. Se nós abrirmos aqui em Atos 10, versículo 25 e 26, nós vamos encontrar o centurião Cornélio todo eufórico com a chegada do apóstolo Pedro. E com a chegada de Pedro, ele tenta adorá-lo. E veja o versículo 25 do capítulo 10 de Atos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Então ele não só se prostra, ele se prostra e adora. Mas veja a reação do apóstolo Pedro, o que ele diz aqui. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu sou homem, porque eu também sou homem. Então o que Pedro está dizendo para ele? Levanta, Cornélio, porque eu sou homem igual a você e eu não sou digno de adoração. Eu não mereço a adoração que é do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo que ocorre, queridos amigos, lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no livro das Revelações, Apocalipse capítulo 19 e também no capítulo 22, onde em duas ocasiões o apóstolo João ele tenta adorar o anjo que estava ali falando com ele. Veja aqui, Apocalipse 19, versículo 9 e 10. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus,
pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então este anjo que vai até a ilha de Patmos e traz a revelação do livro do Apocalipse para o apóstolo João, quando João tenta adorá-lo, maravilhado com as visões que o anjo tinha trazido para ele ali, as palavras que vinham da parte do Senhor Jesus, João tenta adorá-lo e se prostra. E assim como Pedro, o anjo diz para João: levanta-te, porque eu sou criatura, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Só que no capítulo 22 ele tenta fazer de novo. Apocalipse 22, versículo 8, ele diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, meus irmãos, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo João, tanto o apóstolo Pedro quanto o anjo que vem até o apóstolo João em Apocalipse, eles se recusam a receber a adoração, porque a adoração é voltada para Deus. E se você ver o que acontece em todo o Antigo Testamento, anjos não recebem adoração, homens não recebem adoração, porque tudo isso é idolatria. E já um conselho que eu quero dar para você: se você está numa igreja que tem uma espécie de apóstolo, ou um patriarca, ou um pai-apóstolo, ou um apóstolo que revoga a adoração para si, o conselho que eu tenho para dar para você é: sai daí. Procure uma igreja que esteja próximo da sua Bíblia. Não a igreja mais próxima da sua casa, mas a igreja que esteja mais próximo da Bíblia, que seja uma igreja bíblica que ensine a palavra de Deus. Então chegamos ao versículo-chave aqui do nosso estudo, onde o Senhor, através de Isaías, ele declara que ele não divide a sua glória com ninguém. E isso não se refere apenas à adoração, mas o seu poder, a sua autoridade e os seus atributos incomunicáveis, onisciência, onipotência. Todos esses atributos aí de Criador também, ele não divide isto com ninguém. Ele não divide a adoração com ninguém, a adoração deve ser voltada só para Ele. Ele jamais permitirá que seja passada a outra pessoa. Então, se você está num lugar, querido amigo ou querida amiga, onde o líder da sua religião, ele se diz um profeta, ou ele se diz uma espécie de Messias, ou um apóstolo, e ele pede adoração para ele se mostra como sendo um Deus aqui na terra, as Escrituras estão te alertando que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não passa a sua glória para outro. Essa glória pertence só à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Essa glória ele não vai passar ao pastor, essa glória ele não vai passar ao pregador, ou ao presbítero, ou ao diácono, ou ao evangelista, ou qualquer outro ministério que tenha dentro da igreja. Ele não vai passar essa glória para ninguém. Essa glória só pertence a Ele. Versículo 9, que diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Aqui ele sela os seus argumentos nessa sessão e salienta que as primeiras profecias acerca da libertação dos judeus do cativeiro babilônico já eram história, ou seja, já haviam se cumprido. Só que haviam outras profecias que viriam mais à frente, mas haviam outras que ele de pronto irá revelar antes que elas aconteçam. Desta forma, ele já está apontando para novas profecias com relação ao desenvolvimento do ministério messiânico, que se cumpriria 700 anos após a sua profecia. Desta forma, eu concluo com as seguintes lições que nós aprendemos nesta passagem maravilhosa. Uma das missões de um profeta, queridos amigos, ou de um pregador ungido por Deus, é manter o povo unido a Deus e manter o povo em obediência.
a palavra de Deus. Mas o que fazer, meus irmãos, quando já não há profetas sobre a face da terra, como Isaías, como Jeremias, como Amós, como o profeta João Batista, ou como os apóstolos? Essa função, ela é delegada aos pastores, que mediante a revelação transmitida pelos profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo, eles devem manter as suas congregações unidas sob a instrução revelada nos 66 livros das Sagradas Escrituras e assim manter o povo em união com Cristo e com a palavra de Deus. É bem-aventurado, queridos amigos, aqueles que ouvem as palavras de pastores genuínos que os guiam a toda justiça e a toda verdade. Veja o que diz aqui em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, versículo 17, que diz assim, obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, ou por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, ministros do Evangelho que pregam a palavra de Deus todos os domingos e todos os dias que tem aí culto, eles devem ser respeitados, vocês devem se submeter ao seu pastor enquanto ele estiver submisso à palavra de Deus. Mas se ele começar a inventar moda, como diria a minha querida vovó, que Deus a tenha, quando ele começar a inventar moda, começar a criar coisas que não provêm da palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é confrontá-lo, e se ele não aceitar o confronto, você deve se desviar dele e procurar um ministro, um pastor, um reverendo que seja verdadeiramente bíblico, um homem que, como está dito aqui pelo autor da carta aos Hebreus, ele vela por suas almas, como aquele que deve dar conta delas, para que vocês não façam isso gemendo, mas com alegria e servindo a Deus, e com isso nos colocar na presença do Criador, ou seja, nos reconciliar com o Pai. Esse perdão foi liberado mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta forma, queridos amigos, entenda, o nosso entendimento foi aberto quando Cristo, ele declarou, tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Ali ele pagou toda a nossa dívida, todo o escrito de dívida e cravou na cruz, e os nossos olhos receberam a liberdade de ser abertos, e os eleitos receberam aí o chamado divino. Desta forma, entenda que o mérito da nossa regeneração e reconciliação com o Eterno é toda de Cristo. Não foi o pastor que operou em vocês a regeneração, o novo nascimento, não foi o evangelista, não foi a igreja como um todo, mas foi o próprio Jesus, através do Espírito Santo. Nesse sentido, temos que ter o máximo cuidado e dar a honra àquele que é digno de honra, e desta forma glorificar a Cristo, o Criador, e não a criatura. Veja o que Isaías vai dizer aqui, no capítulo 48, versículo 11. 48, versículo 11 de Isaías. Ele diz assim, prestem bem atenção, e diz desta forma, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outro, eu não dou essa glória para ninguém, é o que ele está dizendo. E por fim, eu concluo com o seguinte ensino: por mais, meus irmãos, que existam pessoas, entre aspas, boas neste mundo, todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. O pastor não é totalmente bom, a ovelha não é totalmente boa, porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Calvino, ele chega a dizer o seguinte: tudo de bom que vocês veem em mim é Cristo, e tudo de mal sou eu mesmo. Spurgeon, por outro lado, dizia o seguinte: não fiquem chateados quando falem mal de vocês, porque vocês são muito pior do que estão falando. Então, desta forma, eu concluo com o seguinte ensino: por mais que, entre aspas, existam pessoas tecnicamente boas neste mundo,
todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus, e o único que foi capaz de nos libertar da escravidão, da morte e do pecado foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor não tem esse poder, um tal apóstolo não tem esse poder, um tal profeta não tem esse poder. O único que tem esse poder é o Espírito Santo, que disse João 16, que nos conduz a toda justiça e a toda verdade. Nesse sentido, ele é o único digno de todo louvor e de toda honra. Veja o que diz em Romanos 5, 21. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 5, 21, que diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, tudo veio mediante a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe uma única igreja que salva. A igreja que salva é aquela igreja que prega o evangelho verdadeiro. Não existe uma única igreja verdadeira, e aqui eu já faço um alerta. Se você está em uma igreja que revoga para si o direito de ser a única igreja verdadeira, aqui neste mundo você está em uma seita, em uma falsa religião, e o conselho das Sagradas Escrituras em Apocalipse é: sai do meio dela, povo meu. Essa é a verdadeira Babilônia, porque distorce a palavra de Deus e revoga para si um direito que não é dela. Porque não existem denominações certas ou corretas. Todas as denominações vão ter os seus problemas. A igreja, o corpo de Cristo, são as pessoas. E a igreja verdadeira é aquela que prega o verdadeiro evangelho. Então pode ser a batista, pode ser a assembleia, pode ser a presbiteriana, pode ser a metodista, pode ser a Brasil para Cristo, pode ser toda a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Desta forma, meus irmãos, quem devemos adorar? Devemos adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3 de Romanos, e versículo 10, ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não existem pessoas verdadeiramente boas, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existem pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, que foram regeneradas, que têm o seu corpo mortal mortificado por conta da ação do Espírito Santo e por isso deixam de pecar, mas não é porque são tecnicamente boas ou porque são quase deuses aqui na terra, mas porque o Espírito Santo, aquele que é o único que deve ser adorado, foi que fez a obra na vida deles. Então, visto que aqui nesta terra não há justo algum, e nesse sentido, aquele que devemos adorar é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, eu termino com o que o apóstolo Paulo declara em Filipenses, no capítulo 2, e versículo 9 ao 11. Este texto, meus irmãos, me marcou bastante, porque quando eu fazia parte de uma seita, alguns anos atrás, foi o texto que abriu os meus olhos e me mostrou que eu estava num caminho herético, que prestava adoração a homens, e eu percebi que o único que era digno de ser adorado era o Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 11, vai dizer o seguinte, ó, diz assim, ó, não tenha, diz da seguinte maneira: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que debaixo do céu não fosse declarado nenhum outro nome pelo qual devíamos ser salvos. Atos 4,12 diz isso, que o nome de Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Então, de Gênesis ao Apocalipse, queridos amigos, nós encontramos a palavra de Deus nos mostrando quem devemos adorar. Não são imagens de escultura, não são líderes religiosos, não são placas de igreja, não é o dinheiro, não são as propriedades, não são membros de nossa família. Nós temos que adorar o Criador do universo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não fique em igrejas que prestam culto a ícones como a Arca da Aliança, prestam culto ao dinheiro, ao dízimo, prestam culto a demônios, mas vá para igrejas que prestam culto ao verdadeiro Deus, expondo a palavra de Deus com clareza. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.